Eu sou Matheus Falivene, professor de prática penal de vocês. E para tornar essas nossas aulas EAD ainda mais interessantes, eu vou fazer uma coisa, eu vou analisar com vocês o enunciado do 25º Exame de Ordem, né, a prova prático-profissional, a peça do 25º Exame de Ordem, que foi realizado em junho de 2018. E depois eu vou mostrar uma peça que eu fiz com base nesse enunciado. E daí depois eu vou postar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, para que vocês possam ver minha peça e acessar, né, o enunciado da prova. Primeiro eu vou ensinar para vocês como que a gente lê, como que a gente faz para ler o enunciado da prova da OAB. Na hora que você receber a prova, aqui é com a resposta já, né, mas você vai receber aqui o enunciado. O enunciado desse caso consta assim: Patrick, nascido em 4 de junho de 1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Araruama em 5 de março de 2017, no interior do estado do Rio de Janeiro, quando vê o namorado de sua sobrinha Lauro agredindo-a de maneira violenta em razão de ciúmes. Já grifou aqui que isso aqui é importante. Verificando o risco de que sua sobrinha corria com agressão, Patrick gritou com Lauro que não parou de agredi-la. Patrick não tinha outra forma de intervir, não tinha outro jeito, porque estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. O cara estava com a perna quebrada. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo, de uso permitido, que mantinha no imóvel, devidamente registrada e tendo autorização para tanto, com a intenção de causar lesão corporal que garantisse debilidade permanente no membro de Patrick, no membro de Lauro, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna. Por circunstância alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma, que não disparou, né, de fogo, causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Portanto, isso aqui também, a arma não funcionou. Vou grifar aqui também. Após meses de investigações, com a oitiva de ouvidos e das testemunhas presenciais do fato, quais sejam Natália, Maria e José, esses dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência, o inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia perante um juízo competente em face de Patrick, como incurso na sanção do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Então, lesão corporal grave tentada, essa que é a qualificação do crime. Juntamente com as principais peças, juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, do qual constava outra anotação de ação penal em curso pela suposta prática do crime do artigo 6168 do Código Penal, apropriação indébita, bem como o exame pericial da arma apreendida, o qual concluiu na sua total incapacidade de efetuar disparos. Vou anotar isso aqui também, grifar isso aqui, que é importante também, porque a arma não disparava, né? Aí vai entrar uma tese que é chamada crime impossível, com o artigo 17 do Código Penal. Daí depois, em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça compareceu à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento, em 26 de 2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa, juntando resultado de mandado de citação e intimação para defesa nos autos do mesmo dia. Aqui, ó. O oficial de justiça vai uma vez só na casa do cara e fala que ele está se ocultando. Isso não pode. Tá? A citação por hora certa não funciona assim. Não pode uma vez só e falar que está se ocultando. Tem que ter uma prova robusta de que está se ocultando. Então já tem um erro aí, já tem uma nulidade da citação aí, então grifei também. Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de Patrick, informando o ocorrido, esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embarcado por 15 dias. O advogado entra em contato com Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Daí, considerando a situação narrada, apresentada na qualidade de advogado de Patrick, apresente na qualidade de advogado de Patrick, peça jurídica cabível diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas e direito material e processual pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo. Daí, observação, a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere
pontuação. Tá? Bom, aqui basicamente a gente vai ter uma resposta escrita acusação, tá? Ele foi citado e vai ter que apresentar a resposta escrita acusação. Foi dado aqui a data da citação, que foi 26/2/2018, então você vai fazer a peça com base nesse dado. E nós vamos ter 3 teses aqui. Primeira, a nulidade da citação. Depois, a tese do crime impossível, porque a arma não tinha capacidade de disparo. E depois, a tese da legítima defesa. Bom, eu fiz uma peça bem curtinha, para vocês verem como é que ficaria. Eu fiz até no logo do escritório, para ficar mais bonitinho. Eu fiz assim, correndo agora, né, só para mostrar para vocês como é que ficaria uma peça curta, né, para ser escrita à mão, nesse caso. Né. Eu fiz no computador para ficar mais fácil para vocês lerem, mas ficaria basicamente assim. Primeiro eu vou endereçar para o juiz de direito da vara criminal da comarca de Araruama, no Rio de Janeiro. Então, vou lá, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro, ou você pode colocar aqui também, estado do Rio de Janeiro. Tem processo número tal, tá? O enunciado não fala o número de processo, então você não inventa esse número. O que você faz é colocar processo, número e um traço, ou botar esses 00 aí, só para mostrar que você sabe que tem que ter um processo, que tem tamanho de processo ali. Daí a gente parte já para a introdução da peça, né? Para o preâmbulo da peça. Tá lá, Patrick, já qualificado nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência por meio de seu advogado que essa subscreve, constituído através de instrumento de procuração já acostado aos autos. Quer dizer, na verdade aí não estava porque deu a procuração, então você está juntando a procuração. Eu errei aí, tá? Então você tinha que juntar. Com fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Constituição e no artigo 396A do CPP, OAB pontuou, né, quem colocou o 396A aqui, então não esqueça, apresentar resposta escrita à acusação, o que faz através das anexas razões de fato e de direito. Esse é o preâmbulo. Daí eu vou passar nos fatos. Aqui nos fatos eu fui bem curtinho, assim, eu fiz como se estivesse fazendo por escrito, que eu vou dar uma resumida e mandar bala. Daí, coloquei Patrick foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, não, de lesão corporal tentada, porque no dia 5 de março de 2017, de frente à sua residência localizada nesta cidade de comarca de Araruama, teria tentado ofender a integridade corporal de Lauro, por meio que poderia resultar em debilidade permanente, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, que é o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal, nos termos da denúncia acostada aos autos. Porém, a denúncia não deve prosperar nos seus atos termos, devendo o réu ser absolvido sumariamente, conforme será demonstrado. Daí, primeiro, do direito. Primeira coisa que a gente vai pedir aí é a nulidade da citação por hora certa. Então, eu abri um capítulo para falar, no direito processual penal, a citação por hora certa é admitida em hipóteses excepcionais, quando não é possível se realizar a citação pessoal. Né? Só lembrando aí, premissa maior, premissa menor e depois conclusão. Então, aqui eu estou fazendo premissa maior. Daí, continua. Nos termos do artigo 362 do CPP, a citação por hora certa só é admitida quando o oficial de justiça verificar que o réu se oculta para não ser citado, devendo proceder nessa situação nos termos da legislação processual civil. Então, aí, direito. Daí os fatos depois. No caso em tela, ao contrário do que ocorreu nos autos, não seria possível a realização da citação por hora certa, na medida em que não existe nenhum indício de que o réu estaria se ocultando para não ser citado. Conforme se observa nas informações lançadas no caderno processual, né, falar caderno processual é muito chique, a residência se encontrava fechada porque ele estava trabalhando em embarcação em alto mar, sendo absolutamente prematura a conclusão do oficial de justiça que compareceu ao local uma única vez e com a sua conduta assodada prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, essa é a premissa menor. Conclusão. Ante o exposto, requer a anulação da citação por hora certa, por não ter ela respeitado o procedimento previsto na legislação, nos termos do artigo 564, inciso 3º, a linha E, e artigo 362 do Código de Processo Penal. Tá, então a primeira está aí, depois eu vou copiar essa conclusão lá embaixo nos pedidos, eu vou mostrar para vocês na hora que a gente chegar. Daí 2.2, incidência do crime impossível. Coloquei lá, nos termos do artigo 17 do Código Penal, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Daí, continuando a premissa maior. Trata-se do denominado crime impossível, ou tentativa inidônea, que nada mais é do que a conduta que, em razão da absoluta ineficácia do meio,
ou da absoluta impropriedade do objeto sobre o qual recai a conduta delitiva, jamais pode consumar um crime, não podendo, assim, ser considerada uma conduta penalmente relevante. Daqui eu continuo um pouco mais. O crime impossível se dá por duas razões. A, por ineficácia ou inidoneidade absoluta do meio, que é o meio totalmente inidôneo para produzir o resultado. Coloquei o meio absolutamente idôneo é aquele que, por sua essência ou natureza, é incapaz de produzir o resultado. Exemplo, arma de brinquedo descarregada. O exemplo aqui do caso é arma quebrada, né? E B, por absoluta impropriedade do objeto, objeto absolutamente impróprio ou inadequado à consumação do delito. Ocorre a impropriedade absoluta do objeto quando este não existe ou nas circunstâncias em que se encontra, torna impossível a consumação. Exemplo, disparo em cadáver ou subtração de um bem que não está na posse da vítima. Agora a premissa menor, né? Na hipótese dos autos, está comprovado de plano a ocorrência do crime impossível em razão de circunstâncias do caso concreto. Conforme demonstrado pelo auto do corpo de delito, acostado aos autos, a arma de fogo utilizada não possuía nenhuma capacidade de disparo, tratando-se, portanto, de meio absolutamente impróprio para a execução do crime de lesão corporal. Meti só isso, não falei mais nada, podia falar um pouco mais, mas isso aqui já está suficiente. Daí, conclusão, te exposto que é Vossa Excelência a absolução sumária do réu em razão da incidência do crime impossível, né? Artigo 17 do Código Penal, nos termos do artigo 397, inciso 1º do CPP. Daí depois, última tese, legítima defesa, abri um subcapítulo A da incidência da legítima defesa. Vou começar, premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão ou atual iminente a direito seu ou de outro. Dessa forma, a legítima defesa vem a ser a repulsa ou impedimento da agressão ilegítima atual iminente pelo agredido ou terceira pessoa contra o agressor sem ultrapassar a necessidade de defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la. Que é importante, tá? Eu citei a lei, mas depois eu fiz um comentário meu. Por quê? Lá na observação do enunciado fala que a mera citação de lei não serve como fundamento. Então o que você faz? Você faz um comentário seu, podia só fazer essa parte aqui e colocar artigo 25 do Código Penal no final. Mas eu fiz isso para ficar mais completo e não correr risco de não pontuar, tá? Daí, em caso, né, botando um latinzinho aqui, não recomendo muito na prova da OAB, mas um latinzinho às vezes faz bem. Em caso, Patrick atuou para repelir injusta agressão sofrida por sua sobrinha Natália, que no momento dos fatos estava sendo brutalmente agredida por seu então namorado, a vítima, Lauro, em decorrência de ciúme doentio. Aliás, conforme plenamente demonstrado, foi a tentativa ineficaz de disparo que fez com que o agressor Lauro se afastasse da vítima, a Natália, né, evitando-se a ocorrência de um mal maior. Eu tinha exposto que a absolução sumária do réu em decorrência da exclusão da licitude da legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, nos termos do artigo 397, inciso 1º, do Código de Processo Penal. Bom, aqui daí vai para os pedidos, né? Eu tinha exposto que a Vossa Excelência que preliminarmente seja reconhecida, né? Eu vou picar em 3 pedidos, tá? Isso aqui, para ficar bem pedido, tá? Como eu sempre lembro, pedido bem feito, você diz o que você quer, porque você quer é o fundamento. Tá? Então aqui eu tinha exposto que era Vossa Excelência que A, preliminarmente, estou pedindo uma preliminar, seja reconhecida a nulidade da citação por hora certa do réu por ter sido ela realizada sem o respeito às formalidades legais, nos termos do artigo 564, inciso 3º, a linha E, e artigo 362, ambos do Código de Processo Penal. Então preliminar é essa aqui, né? Não esquecer do preliminarmente. Aí depois no mérito, né? Pus um B aqui, no mérito, a absolvição sumária do réu em razão da incidência do denominado crime impossível, decorrente da absoluta incapacidade da arma de fogo em realizar disparo, nos termos do artigo 397, inciso 3º, do Código de Processo Penal. Lembrando, né, que, no caso, o crime impossível gera a atipicidade da conduta. Daí depois, pedido C, a absolvição do réu em razão da incidência da excludente da ilicitude da legítima defesa, artigo 25 do Código Penal, nos termos do artigo 397, inciso 1 do CPP. E, por fim, o último pedido, oitiva das testemunhas arroladas abaixo, que deverão ser devidamente intimadas em caráter de imprescindibilidade. Daí temos para deferimento local, 9 de março de 2018, que foi o dia que venceu esse prazo, nome advogado OAB, e daí eu fiz o rol de testemunhas aqui embaixo. Você pode fazer ele aqui em cima, né, aqui nessa parte aqui, mas eu prefiro fazer aqui embaixo, com a Maria, o José e a Natália, né? Natália é a sobrinha, o José e a Maria são os vizinhos. Então eu coloquei o rol de testemunha e é basicamente essa a peça para esse caso, tá? Eu vou postar lá na descrição aqui embaixo
para vocês poderem acessar. Vou corrigir os errinhos que tem nela. Vou postar aqui embaixo, daí vocês acessam, quem quiser dar uma olhada. E é isso aí. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.